Fala pessoal, tudo bem? Mais um episódio aqui do Comando Talks, o podcast da Comando News, assessoria de imprensa, sempre trazendo os nossos convidados, nossos clientes, nossos amigos aqui para conversar. Sempre o assunto é bem diversificado, quem conhece o Comando Talks percebe que a gente fala sobre esporte, fala sobre direito, fala sobre comunicação, também saúde, sempre é um papo bem diversificado. E hoje eu recebo aqui meu amigo, né? Primeiro de tudo, meu amigo é o Guilherme Habib, advogado, né? Seja bem-vindo aí. Muito obrigado, Guilherme. Muito obrigado pelo convite. Imagina. É uma honra e um prazer estar aqui no famoso Comando Talks, falando um pouco sobre os assuntos mais variados. É verdade, ele estava ansioso para vir aqui no Comando Talks, né? As agendas não estavam se encontrando, né? E finalmente deu certo de estar aqui. Primeiro agradecer também ao pessoal da MS Studio aqui, do Versa Studio Podcast também. Pessoal da MS Produções Artísticas, um abraço pro pessoal todo. E, bom, Guilherme, chamei você aqui, claro, porque sou teu amigo, a gente se conhece há pouco tempo, mas a amizade tem sido bem intensa, né? Assim, a gente tá se encontrando em momentos, assim, de network, momentos também de lazer, né? Que é o esporte, né? Está ali no parque, sempre te encontrando por aí, né? Legal isso, essa conexão, né? Mas eu queria saber, para as pessoas se conhecerem, como é que você chegou nessa área do direito? Como é que você foi parar na área no direito? O que você escolheu o direito? Então, a aspiração e todas as questões relacionadas ao direito, ela veio de família. Porque muito de seguir na área de direito, até vindo do meu pai. Meu pai sempre teve esse interesse nas áreas jurídicas. O meu pai foi policial civil. Eu falo que foi porque hoje ele é aposentado. E até num determinado momento a gente conversava e ele me explicava muitas coisas. Eu até tinha bastante contato com polícia, delegacia, até por ele estar inserido nessa área. E aí, num dado momento, quando fui prestar o vestibular, eu cogitei a questão do direito. E aí, após o ingresso na faculdade, aí eu me apaixonei, até onde eu tinha como objetivo ser delegado da Polícia Federal no primeiro momento. Mas depois de um certo momento, e essa ideia, ela passou, e aí eu optei por ser advogado e seguir nessa área. Mas é interessante, você falou, né, até a questão, claro, familiar, né, você tem um policial na família, tudo, mas é interessante, assim, muitas pessoas que vão estudar direito vão por causa da questão de ser delegado, né, de ter esse objetivo, esse sonho. Eu tenho vários amigos que são advogados, muito bons advogados, e que têm esse sonho, né, de ser delegado, né, o que faz, o que mexe tanto essa vontade de ser delegado, o que é que você... Assim, vem da infância, isso ou vem do... O que é? Ou chama atenção a pessoa poder investigar, tá ali, o que é que te atraía, assim, nessa... Na realidade, eu acredito que é o desejo de fazer o bem para a coletividade. Porque você, como delegado, investigar crimes e atuar em todas essas questões, eu sentia naquilo como ser uma arma a favor da sociedade no combate ao crime organizado e coisas nesse sentido. Pensava dessa forma na minha infância, acreditava que era um mundo cor-de-rosa, lúdico, onde, sendo delegado, eu poderia contribuir. E, ao crescer, ao verificar todas as situações, eu vi que não é bem assim. E aí, motivo pelo qual eu meio que tive essa retomada, essa guinada um pouco na carreira. Mas não deixa de ser, né, tá próximo ali, né, porque Com certeza. Você acaba no direito, assim, você acaba conhecendo, muitos delegados, eles são, na verdade, são advogados, né, na verdade, muitos são formados em direito, né, também, né. Isso, mas só que existe um paralelo, assim, porque muitos advogados, sim, eles necessitam ter a conclusão e ser formados em direito, mas não necessariamente prestaram a prova da OAB. Sim, que daí sim. Então, porque para ser advogado, necessariamente você precisa ser aprovado no exame da OAB. Sim. Então, muitas vezes eles podem ser bacharéis em direito, porém não advogados. Ou alguns até, inclusive, podem
Porém, para exercer esse cargo público, eles necessitam suspender e se licenciar deixa de ser advogado, né? Deixa de ser, Sim, não é compatível, né, no caso. exatamente. Mas ele precisa do conhecimento de um advogado para Sem estar ali, sombra de dúvidas. para exercer aquela profissão, né? Tá naquela carreira ali, né? E daí você acabou indo para, digamos, começou a trabalhar em várias áreas daí, né, do direito. E eu queria que você contasse como é que você chegou a se especializar, daí, o que você entendeu que era melhor fazer, como é que foi isso? Bem, na realidade, depois que eu tive esse sonho e essa questão de ser delegado, de enveredar para concurso público, que o meu objetivo era delegado da Polícia Federal, era uma coisa muito específica. Depois que eu tive essa desilusão, diríamos assim, eu comecei a trabalhar no banco, onde eu trabalhei de 2001. Olha aí, ó. De 2008 a 2015, em um banco, em uma instituição privada. Onde, naquele momento, após eu ter entrado, cursando toda a faculdade de Direito, por algum certo momento, eu abandonei todas as questões relativas ao direito. Quando, num determinado momento, até eu me lembro com bastante propriedade, meu pai, pelo fato dele ser policial, ele trocava muito o dia pela noite. Então, várias noites que eu olhava ele acordado, vendo televisão, e eu estava numa fase muito incerta no banco, onde eu era bacharel em direito, não era advogado, e eu não sabia qual rumo tomaria na minha carreira. Até num determinado momento eu tinha tanta certeza que a prova da OAB era extremamente difícil e que eu não ia ter êxito, que eu peguei e tentei naquele momento fazer um cursinho, fiz um cursinho para fazer a prova da OAB e acabou que eu passei de primeira. 6 meses depois o banco me desligou. Nesse intervalo eu comecei a advogar, conheci o meu mentor, que é o Dr. Wilton, até inclusive um abraço para ele, onde eu começava a fazer dupla jornada. Eu trabalhava no banco em horário comercial e no escritório dele na parte da noite e final de semana. Até quando o banco veio me desligar de maneira efetiva e eu comecei a trabalhar no escritório dele em período indeterminado e, posteriormente, vindo a abrir o escritório que eu tinha com meu ex-sócio, inclusive um abraço para ele também, e hoje seguindo a carreira solo com a equipe da Habib Advogados. Ah, que legal. Mas achei curioso, você falou, né, da questão de você trabalhar. O que você fazia no banco? Qual era a tua função? Como banco, eu trabalhava como gerente comercial. Nada a ver com direito, Nada, assim. absolutamente. Né? Mas é interessante, você falou do mentor, né, Dr. Wilton, que você citou, né? Até a gente conversou outra vez sobre ele, você me disse o seguinte, que olha como é importante uma pessoa dar essa oportunidade, né? Porque, por exemplo, você não tinha experiência no direito ainda, né? E você não tinha horário praticamente para exercer horário convencional, né? Você tinha o banco e alguém que te abre as portas e dá a possibilidade de você atuar em outros horários e você desenvolver o teu trabalho, né? Como é importante isso, né, Guilherme? E foi uma das situações mais surreais que eu presenciei na vida. Eu falo que ele foi meu anjo da guarda, com certeza. Porque eu conheci ele numa agência quando ele foi encerrar a conta do pai dele, que o pai dele tinha falecido. E aí, nesse momento que ele veio encerrar a conta, a gente começou a conversar. Eu vi que a OAB dele era uma OAB muito antiga. A OAB dele era 8.000 e alguma coisa, enquanto eu, recém-aprovado nos quadros da OAB, naquela época, em 2014, a minha era 72.000. Ou seja, uma discrepância muito grande, uma diferença muito grande. Conversando com ele, falando, olha, que legal, eu também sou advogado. E naquele momento, ele me deu um cartãozinho e falou, passa lá no escritório, se você tem interesse em advogar, eu posso lhe ajudar. Tá bom, meio ressabiado, assim, mas falei, tudo bem. Como é que eu, do nada, do né? nada, Assim, do nada. Peguei, num dia, liguei pra ele, marquei pra gente ir no escritório, conversar. Quando eu conversei com ele, ele imediatamente pegou, me tirou um molho de chaves, que ele já tinha feito cópia, me entregou o molho de chaves e falou, você fique à vontade, você trabalha o momento que você quiser. Parei, pensei e falei, não é possível. Uma pessoa em sã consciência conhece outra em poucos momentos e aí, de repente, já fornece a chave do escritório onde tinha todo o conteúdo imaterial, que é
cadastro, computadores, tinha tudo, ele pega e me entrega a chave. E aí, depois disso, para você ver como é o destino, 6 meses após, o banco, o qual eu trabalhava, me desligou, e aí eu passei a advogar e até hoje eu mantenho contato com o Dr. Wilton, onde já temos algumas parcerias em vista e continuamos nos falando, porque para mim é um privilégio muito grande ter ele como meu mentor. Sim, interessante esse olhar que ele teve, né? Um contato. Ele talvez tenha percebido alguma coisa assim, né? Numa pouca conversa que, esse cara uma hora vai aparecer lá. Uma chance. Uma hora ele vai bater na porta lá, eu vou e isso é importante, né? Porque a gente vai formando gerações e outras gerações. A gente tava comentando até aqui antes nos bastidores, né? Tava falando que ele tá falando que do filho dele poder falar sobre esporte, né? Mas fazer uma modalidade esportiva, ele tá treinando para que um dia o filho dele possa ser inspirado por ele. Então, acho que esse é um exemplo, assim, de que a gente não é eterno e que tem que, de repente, começar a criar, deixar para os outros, um legado, assim, né? Com certeza. Algo legal, assim, né? E como é que hoje o teu escritório atua, Guilherme? Assim, como é que hoje está atuando? Como é que você falou que tinha uma sociedade, agora tá solo, né? Queria que você contasse um pouco mais sobre o teu escritório, sobre o teu trabalho e tal. Perfeito. Hoje o escritório Habib Advogados, prestamos assessorias a empresas, prestamos assessorias a pessoas físicas, atuando de uma forma muito estratégica. Porque entendemos no escritório que o litígio ele tem que ser a última da última via. Porque nada mais irracional do que adotar o litígio como a primeira opção, onde eu, numa discussão que eu tenho com você, delegar isso para uma terceira pessoa julgar. É ilógico, é irracional. Então, tentamos sempre buscar, de maneira estratégica e de forma preventiva, a organização documental, onde a empresa tenha todo o seu acervo, os passos e tudo o que ela necessita de maneira organizada. Até porque, se eventualmente vai acontecer algum atrito, a gente tenha subsídios e tenha provas documentais para que a gente chegue na outra parte e consiga tentar compor um acordo. Em último caso, se necessário, às vezes é inevitável a gente ir para um litígio, mas o litígio em si não pode ser a primeira opção. Então, atuamos assessorando pessoas jurídicas, pessoas físicas, tanto no âmbito empresarial quanto no âmbito imobiliário. Fazemos todas as questões de gestão de inadimplência, onde consigo trazer para esse empresário uma tranquilidade com relação à inadimplência dele, onde ele não se preocupa com absolutamente nada, nos delega o que ele precisa resolver e buscamos essa resolução, seja na via extrajudicial ou na via judicial. Por óbvio, a adoção primordial do escritório é buscar pela via extrajudicial, porque ela é menos morosa, mais barata e são as partes decidindo o futuro dela. Porém, como eu falei anteriormente, existem casos que não têm o que ser feito. Sim. E aí, vamos para a via judicial. Sim, e olha, assim, na questão do direito hoje, né, as pessoas, assim, digamos que hoje a gente tem muito mais... a questão das provas, né, mudou muito, né, Guilherme, assim, a gente vê que tudo agora pode ser utilizado, mas também como é utilizado, né, isso, como que isso... Exato. A gente trabalha muito com a inteligência artificial hoje em dia também, que em todas as áreas do direito ela também envolve, né, também mudou muita coisa, né, rapidamente, assim, acho que você pegou desde a tua formação ali em 2014, que você falou, né, que você terminou a faculdade, imagino que nesses 12 anos aí mudou muita coisa, né? Absurdamente. A pandemia simplesmente fez o mundo jurídico capotar, porque, para você ter noção, quando eu fazia estágio, quando eu iniciei a faculdade, em meados de 2000, não vou falar a data exata para não entregar a idade. Mas que isso aqui? Não vou dar esse brinde. Eu trabalhava com processo físico, onde
eu necessitava levar aqueles carrinhos Sim. para carregar processo. Tinha que fazer carga de processo. Nunca na vida essa geração vai saber o que é fazer carga de um Então, processo. curiosidade, isso, como é que é hoje? Isso não existe mais isso? Como é que Não funciona? existe mais. Porque eu fui casado, minha ex-mulher é advogada também, né? E eu ia com ela também buscar também lá Fazer carga. a carga, fazia, levava tudo pra cá, assim, levava tudo, era muita coisa, assim. Hoje, E como é que funciona hoje, então? Hoje em dia é tudo através de processo eletrônico. Uhum. Onde, por exemplo, eu quero ver o processo A. Só basta eu logar no sistema do judiciário, que são diversos sistemas também, identificar se é processo estadual ou processo federal, que tem as suas peculiaridades, entrar, eu consigo, em questão de segundos, ter a cópia integral de qualquer processo que esteja tramitando sem o segredo de justiça, Sim, que são as causas claro. afetas ao direito criminal, ao direito de família, mas um processo que eu sou advogado, inclusive sendo em segredo de justiça, eu consigo ter a íntegra desse processo em questão de 2 minutos. Sim, e só de outra curiosidade, existe ainda em papel, como é que é feito isso? Quando o processo, mesmo você não podendo acessar isso, como é que é? Antes você tinha todos os papéis, tudo. Como é que é hoje? Assim, faz tudo fica tudo em PDF ou existe algum lugar que tem esses papéis? Como é que é? Eu acredito que todos os processos que eram em papel, eles foram para arquivos e todos foram digitalizados e depois de algum tempo eles foram destruídos. Hoje, no judiciário paranaense, eu desconheço uma vara que ou algum cartório que adote o serviço ainda em papel. Até muitos cartórios de imóveis, até os cartórios de notas, eles estão adotando a questão por assinatura digital, através do e-notariado. Sim. Então, a tendência, cada vez mais, é informatizar e é globalizar, deixar tudo online, onde todas as pessoas têm acesso em qualquer lugar do mundo. Mas isso, digamos que isso, a falta de tá digitalizado, isso acelera processos? Como é que funciona? Isso mudou alguma coisa ou é a mesma coisa, assim? Mudou bastante, mas muitas pessoas não sabem que a única parte do processo que tem prazo é o advogado. Então, o que acontece? Muitas pessoas, muitos clientes acham que pelo fato do advogado ter prazo, o juiz, o cartorário também tem. Mas na realidade não. Por mais que eles possam ter, na teoria, prazos, mas não eles não cumprem. Eles podem deixar, não vai, ninguém vai cobrar isso, né? Daí, se atrasou, quem vai cobrar do juiz? Não vai ter. Não vai. Vai ficar. Ele pode julgar quando ele, né? Marcar uma data lá e acabou, né? Em teoria, eles deveriam cumprir prazos, todos os juízes, pegarem todos os processos e imprimirem a maior celeridade. Mas muitas vezes isso não acontece. Então, eu até falo para toda a minha equipe, para todo o escritório, que é um processo que a gente necessita de muita urgência. Infelizmente, além de peticionar, além de pedir a conclusão, pedir o adiantamento desse processo, muitas vezes a gente tem que entrar em contato com os juízes para eles analisarem, porque também a gente tem que entender que enquanto o advogado Guilherme tem uma média de processos de 100, 150 processos, um juiz tem cerca de 3.000, 4.000, se não mais. Então, a gente tem que também entender toda essa... É interessante você estar falando, porque tem a ver com o meu trabalho, né, de assessoria de imprensa, assim, que também eu tô no meio do caminho, igual você tá ali, né, que você tem um cliente, né, e aí tem lá a justiça, certo? Eu também tô no meio aí tem o cliente e tem o veículo de comunicação. Eu não consigo, por mais que eu tenha conhecimento, eu não consigo precisar com exatidão se aquela matéria vai e quando vai para o ar. Exato. Porque não sou eu que defino, né? Exato. Não é você. Você tem, mas o teu conhecimento, né, a tua experiência faz com que você tenha a capacidade de dizer, olha, pela minha experiência aqui vai. Exato. Mas isso é legal também. A gente faz por estimativa, porque uma certeza absoluta não referente... Sim. Não tem. Mas o interessante do teu trabalho também, eu acho que é a questão da credibilidade, né? Porque o teu conhecimento, se eu falar assim, o Guilherme Habib, eu posso confiar, porque ele conhece, ele sabe os trâmites lá, como é que funciona, entendeu? Como você falou,
você tem que mais ou menos conhecer, de repente tem um juiz que é de um jeito, outro que é do outro, tem que entender também essa dinâmica, da mesma forma que a gente na comunicação tem que entender, esse veículo aqui funciona assim. Prefere esse matérias outro dessa... é forma, acho que também é o mesmo trabalho, né, que você tem, né, imagino assim, é saber para onde vai parar o processo, entender como é que funciona a cabeça daquele juiz, mais ou menos, né? E como eu falo para todos os clientes, o advogado, por si só, independente de qual área seja, ele nunca define o que vai ser feito e a forma como que vai ser feito. Ele direciona. Por exemplo, numa determinada questão, eu falo para o cliente que a gente pode seguir a opção A, B ou C. Por quê? Eu falo isso com base na legislação, com base em todo o entendimento que eu tenho referente à jurisprudência e a como o tribunal daquela região se comporta. Mas eu não conheço o histórico de vida aprofundado desse meu cliente, salvo algumas exceções que são clientes de longa data. Eu não conheço o poder aquisitivo desse meu cliente com profundidade para saber se vai ser necessário algum depósito, alguma outra situação. Então, o advogado, ele orienta, mas a decisão e o poder de falar, vamos seguir por tal caminho, isso aí é intrínseco do cliente. E uma outra coisa muito interessante que você falou, a confiança no âmbito jurídico entre a relação cliente e advogado, ela necessariamente precisa ser pautada pela questão de confiança. Por quê? O advogado ele tem uma procuração que ele pode representar, ele representa os seus atos perante um processo. E não tem nada pior pro advogado e pro cliente por ser representado por alguém que ele não confia. Porque daí você não vai... Como é que você vai ficar tranquilo? Essa relação estremecida, seja o advogado não confiando no cliente ou o cliente não confiando no advogado, ela não perdura, porque não existe a viabilidade alguma dessa relação surgir algo bom. Porque, vamos supor, o cliente não confia no advogado. A partir desse momento, todos os atos daquele advogado, à luz do pensamento do cliente, eles vão ser questionáveis, todos. Porque ele não confia no advogado. Diferente, você confia no advogado. A partir do momento que ele fala, vamos por esse ponto, você tende a aceitar, você tende a, pelo menos, refletir no que ele falou. Se essa confiança não existe, esquece. Isso não adianta, né? Exatamente. E às vezes é uma coisa que não são só casos complexos, né? Em casos de dia a dia mesmo, simples, né? Também. Sim, que aparentemente simples, mas esses às vezes que são os que às vezes podem até ter mais entraves, né? Assim, com certeza. Porque às vezes o caminho que o direito opta, você nem enxerga às vezes, né? Você nem vislumbra, né? Às vezes uma situação assim, né? Nossa, não tinha pensado nisso. Como é que poderia sair dessa situação desta forma, né? Muitas pessoas não entendem que... Porque o que acontece? A partir do momento que a pessoa ela é parte de um processo, e eu falo isso até para colegas que estão envolvidos em processos que ele ou qualquer familiar seja parte. A partir desse momento, esquece, você não atua mais com razão. Você integralmente vai ser tomado pela emoção. Porque é você dentro de um processo, é um ente querido, é uma pessoa próxima, então você perde todo o discernimento de raciocínio. Você passa a não ver aquele processo com um olhar crítico, falando, opa, se eu seguir por esse caminho, provavelmente vai dar lá, e você perde totalmente esse senso. Então, muitas vezes, até existe um jargão jurídico que é o advogado que advoga em causa própria tem um burro como cliente. Sim. Tem até um jargão jurídico nesse sentido. Então, muitas vezes, quando é um caso seu, é um caso pessoal, delega para uma terceira pessoa. Ela vai conseguir analisar o prisma de apresentar a defesa coerente com o que está vindo da outra parte e ter um melhor entendimento de toda a situação. Que vai entrar emoção, né? Assim, não vai ter como atuar, né? Assim... E quando toma a emoção, a razão, ela fica totalmente de lado. Não só no âmbito jurídico, né? Isso aí em toda a vida. Toda a vida, mas acho que ali quando envolve mais, às vezes envolve questões bem graves, né? Assim, que daí precisa... E é legal, assim, né? Até eu conheço você, assim, pelos nossos encontros, né? Com o nosso grupo lá, né? De network, o BNI, né? E, pô, é legal, assim, queria que você falasse um pouco...
você tem uma capacidade, assim, de síntese muito rápida, né? Pelo que a gente tem nossos pits, né? Para quem não sabe, você tem que fazer uma apresentação de 25 segundos, né? No grupo lá. Pô, e você sempre se destaca, né? E queria saber como é que você criou. É teu isso já, de ter essa facilidade de se destacar na oratória ali rápida, assim, como é que é isso? Na Assim, realidade, antes de entrar com relação ao próprio pitch do Beni, eu preciso retroagir a minha entrada no Beni. Porque eu caí de paraquedas no Beni. Sim. Porque o que acontece? Num primeiro momento, quem tinha sido convidado para entrar no Beni foi meu ex-sócio. Sim. Quando o Rafael foi convidado no BNI, ele entrou e, após 6 meses, ele percebeu, olhou para mim e falou: isso não é para mim. Porque o Rafael, ele é uma pessoa mais fechada e é super natural. Cada pessoa tem a sua forma de lidar, a sua forma de agir. E ele, naquele momento, falou: Guilherme, o BNI não é para mim. Eu acredito que você vai ser muito mais... Você vai conseguir se destacar, você vai conseguir trazer bons negócios para o escritório atuando na mesma cadeira. Vamos fazer essa substituição? Ali, no momento que o escritório já tinha pago todo o investimento no BNI, que é o ano, né? todo o investimento, todos os cafés, todas as questões, e continuaria pagando. O único esforço que eu teria era toda a metodologia, todas as questões. Falei... Não, o esforço é acordar cedo, na verdade, né? Sim, não que não acorde, mas é assim, cedo para fazer negócio, pra né? acordar às 5h30 da manhã não é dos melhores. Logo de cara, não é tão fácil, né? E aí eu falei, tá bom, beleza, eu vou. E aí, no primeiro momento, eu comecei a observar o que se tratava e eu comecei a perceber que o pitch, a apresentação semanal, ela vai muito além de 25 segundos. Ela consegue ali, é uma apresentação de 25 segundos, onde você precisa falar de maneira rápida e objetiva sobre a sua empresa. Só que detalhe, você está falando da sua empresa para mais de 100 empresários. Ou seja, e aí eu percebi rapidamente também que essa apresentação semanal, e que muitas pessoas acreditam que aconteça, ela é sobre, eu vou fazer uma apresentação semanal porque eu preciso vender. O pitch, a apresentação ali, ela não vende. Ela abre portas, porque a partir do momento que você traz um assunto, você tem que ter estratégia para fazer o pitch. Você tem que trazer o público que você quer atingir, a forma como que você quer falar, ser criativo, respeitar o tempo e depois, posteriormente, as pessoas que se sentiram tocadas, que sentiram interesse, essas pessoas vão lhe procurar. E aí, para fazer a ferramenta mais importante que eu considero no BNI, que é a reunião individual, que é 1-a-1. Então, eu consegui perceber que se eu conseguisse fazer um pitch, se eu conseguisse fazer uma apresentação semanal estruturada, criativa e respeitando toda a metodologia e todos os assuntos, eu conseguiria ter mais destaque até no trabalho, porque o pitch reflete muito a forma como que você trabalha. E assim, se você consegue em 25 segundos ser criativo, imagina que você consegue fazer com um processo e outras coisas assim. Sim, e é um desafio até, eu acho, para todo mundo né? Para qualquer pessoa que vai ali, qualquer empresário que está ali, né? Empresária, mas eu vejo que na área, por exemplo, do direito, é mais desafiante ainda. Por quê? Porque assim, é uma área que às vezes as pessoas já têm, muita gente não quer saber de advogado. Tipo, né, você vai procurar só quando tem um problema e daí... O preconceito mas é absurdo. você não vai querer saber. E aí, geralmente o advogado tem a fama de que fala muito, de que é muito rebuscada a fala. Então, como é que você... acho que é mais um ponto ainda, né? Você tem que facilitar algo que na tua carreira é um negócio que é conhecido por essa... né, por toda essa dificuldade, assim, né? Eu trabalho com bastante advogado, então, ou seja, já mudou muito, sabe? Mas eu vejo que ainda assim, é importante, claro que é importante você ter pilares, assim, do direito, né? Mas pro grande público, a galera não quer saber, né, assim... Essa questão, para mim, ela não foi tão complicada porque eu já trabalho isso no escritório. Uhum. Porque, vamos supor,
eu estou aqui conversando com você. Qual que é o seu conhecimento no direito? Pouco. Se eu começar a falar com você sobre exceção de pré-executividade, Juridiquês perempção, qualquer coisa que mencione relacionado ao juridiquês, você não vai entender nada. Então, o juridiquês, a gente tem que falar do processo com o juiz para dentro. Não adianta eu com o cliente falar, ó, a gente teve o ganho de causa porque a prescrição quinquenal, não adianta. Para o cliente eu tenho que falar de forma descomplicada e de uma forma como que ele entenda. E isso eu tive que trazer para o BNI também. Por isso que não foi uma das situações mais difíceis. Porque já é uma questão que há 12 anos eu já ajo dessa forma. Então isso foi tranquilo. Mas o fato de falar e esse é um desafio muito grande que eu tenho. Eu quero trazer para todos os empresários a questão da prevenção. Porque, como muito bem você colocou, Ângelo, todo mundo vê o advogado como o bombeiro, que ele só está lá para apagar incêndio. E, na realidade, não é isso. O advogado, ele é um parceiro estratégico que ele pode ser extremamente útil e trazer extremamente benefícios, trazer muitos benefícios, e fazer com que o problema, com que a situação que pode ser um desafio seja solucionada de uma maneira muito simples. Sim, é interessante, né? E você falou da questão assim de tá ligado nisso e principalmente que você, dessa tua, como é que se diz assim, tentar simplificar não, mas tentar deixar mais claras as coisas, né? Porque cada vez mais as pessoas buscam informações em vários lugares, né? E muita coisa que não é verdadeira às vezes, né? Então é mais um motivo para ser direto, né? Porque tem muita desinformação também, né? Muita desinformação, muitas situações muito rasas. Porque, por exemplo, hoje, se a gente for analisar, para você fazer um contrato, para você fazer uma peça processual e defender um processo, teoricamente, o ChatGPT faz isso para você. Faz isso, né? Exatamente. Faz isso para você. Mas só que detalhe, a pessoa que está por trás do ChatGPT sabe orientar... O ChatGPT, né? Sabe orientar o ChatGPT para falar, olha, você precisa analisar situações X, Y, Z, você precisa, o que você tem que observar num processo, a forma como atuar num processo, e não digo isso só de contratos, eu digo no processo como um todo. A pessoa não sabe, e muitas vezes isso acaba prejudicando. O ChatGPT impacta assim, tudo. Em todas as áreas. E assim, eu digo para você que talvez sem na minha área também, sem o ChatGPT, eu não poderia ter tantos clientes como eu tenho hoje. Porque o tempo que eu levaria para fazer algumas tarefas, por exemplo, para fazer um texto de alguém antes, eu teria que ouvir uma gravação, eu teria que decupar tudo, né, fazer tudo. Só que hoje eu organizo aquilo para ganhar tempo, mas quem define, quem escolhe o viés da notícia sou eu, né? Que eu falo, isso aqui não é isso que eu pedi para você, entendeu? Exato. Não é isso, né? Então, é claro, mas é interessante que você tem que ter alguém ali, né, como a tua área também, e isso também passa, que vai... você consegue perceber quando não foi só o ChatGPT sozinho que fez aquilo, entendeu? Não teve... Ninguém analisou aquilo, né? Eu acompanho bastante a rede social e vejo bastante a proliferação da questão da inteligência artificial no âmbito jurídico. E muitas pessoas, elas mencionam que tem as pessoas mais acomodadas, as pessoas que querem que o ChatGPT seja o protagonista, que o ChatGPT seja o comandante. E não é essa a realidade. O ChatGPT, como muito bem você colocou, ele é um excelente copiloto. Sim, ele é um meu estagiário. Ele é um copiloto, mas assim como o seu estagiário, você precisa necessariamente revisar, você precisa necessariamente aferir o que ele fez. Porque se ele pega de uma base de dados que não é daquela que você queria, o trabalho ficará incompleto, ficará muito ruim. E só quem tem o conhecimento para saber que aquela base não é interessante é quem tem conhecimento. Exatamente. Né? Ele vai pegar fontes aleatórias. Ele não vai... E até um exercício, né? Ele faz você fazer um exercício de você raciocinar, né? Putz, isso aqui não é isso que... Não é isso aqui. Se o cara não tem conhecimento, vai isso mesmo, entendeu? Passa batido. Então vai isso mesmo e acabou. Acho que esse é a grande diferença de quem usa como para organizar as coisas e quem usa para
não sei fazer e vai aí, entendeu? Acho que tem essa grande diferença. E legal, né, assim, Guilherme, junto a paralelo a isso, né, a toda a área do direito, você também agora, a gente se conheceu, né, as primeiras coisas que você falou foi da tua prática esportiva aí, né, do jiu-jitsu. Exato. E assim, faz parte da tua vida há quanto tempo isso? Que isso trouxe para a tua vida profissional também, o esporte, agora a faixa preta, né? Queria que você contasse um pouco dessa experiência. Ainda não assimilei a questão da faixa preta, porque foi muito recente, mas foi uma das maiores conquistas, porque se tornar faixa preta é muito além do que qualquer coisa, porque você se predispor a, durante um intervalo longo de tempo, continuar treinando, faça chuva, faça sol, lesionado, cansado, extenuado da sua prática laboral, demanda uma resiliência muito grande. Então, eu pratico jiu-jitsu há 8 anos. O máximo que eu fiquei sem treinar jiu-jitsu, se não me falha a memória, foram 5 meses, por conta de uma operação no joelho. E o jiu-jitsu hoje é tido como minha válvula de escape, onde eu necessito, até eu tenho um volume de treino bem grande, em média de 4 a 6 vezes por semana. Praticamente tem dias que é de segunda a sábado, onde me traz uma tranquilidade, onde todos os meus problemas, todo o estresse emocional oriundo da profissão, ele acaba ficando de lado, até porque no tatame, graças a Deus, não pode celular. E aí eu consigo extravasar e estar novo para a jornada do próximo dia. Então, o jiu-jitsu para mim poderia dizer que não é terapia, mas é terapêutico e faz parte da minha higiene e sanidade mental. Mas como é que você começou no jiu-jitsu? Que falou com 8 anos, então o que foi que motivou, assim, como é que foi essa vontade de fazer, de estar ali? Na realidade, eu sempre fui oriundo da arte marcial. Eu fiz Muay Thai durante muito tempo, até onde eu tive a minha primeira lesão de joelho, e aí depois eu tive que abandonar, o meu professor foi para fora do país e eu não treinei mais. Aí, num segundo momento, meu cunhado começou a treinar jiu-jitsu, e ele falou: Gui, vamos treinar jiu-jitsu, é legal, enfim, já com o meu atual professor, que é o Rafael. Falei, pô, legal, vamos ver. Fui, treinei jiu-jitsu, me apaixonei. Resumo da ópera, eu continuo no jiu-jitsu, hoje consegui chegar na tão sonhada faixa preta, e meu cunhado ainda é faixa branca. Que legal. Ainda faixa branca? Ainda faixa branca. Tá, mas o que é... Quantas faixas que são no jiu-jitsu? Como é que é? Como é que é as graduações? No jiu-jitsu adulto, é a faixa branca, azul, roxa, marrom e preta. 5 faixas. Mas aí, como é que é? Tem um período mínimo? Tem período mínimo. Em cada faixa, cada graduação? Tem período mínimo. Faixa branca, geralmente, é 1 ano. Faixa azul, 2. Faixa roxa, 2. E faixa marrom, 1,5. Uhum. Então é esse tempo mais ou menos que... Daí agora, para trocar de faixa da preta para faixa coral, são só 31 anos. Então, faixa coral é 31 anos? 31 anos. Faixa coral. Eu nem sabia que tinha faixa coral. Tem faixa coral e faixa vermelha. Aí a faixa vermelha é dedicada aos fundadores do jiu-jitsu. Mas isso é algo intangível. Assim. Já é outra... Isso é completamente intangível. Mas a coral é possível, hein? Com 70. Com 70 anos a gente pode chegar. Mas olha, o fato de eu estar treinando só isso pra mim já é uma vitória. Sim, com certeza. É muito legal, né? Motivador, assim, né? E até falar em treino, assim, você tá motivando agora também sua esposa, né? Que tá indo fazendo essas corridas aí, né? Você se encontra no parque de vez em quando. Exato. Não só você e ela, tem mais uma outra membra que participa, né? Né? Com certeza. Quem que tá participando é qual é o nome dela? Eu esqueci agora o nome, né? Do cachorrinho. Polenta. Polenta, isso. A Polenta. Polenta também. A Polenta adora correr. Adora correr, pois é. Isso aí é legal. Ela tem Instagram também, né? Sim. Tem o Instagram dela. Hoje ela tá na creche. Óbvio. Mas ela gosta muito de correr e foi muito legal.
porque do nada a minha esposa decidiu participar de corridas de rua, porque diversos amigos nossos participam, minha irmã, enfim. E aí ela se apaixonou pela corrida, e aí como um incentivo, até porque eu tenho bastante limitação devido às lesões de joelho, mas eu participo e corro com ela até o máximo de 5 quilômetros. Ah, mas tá legal, já tá bacana, né? Uma distância boa, assim, né? Não é? E é engraçado, né? O pessoal do direito, né? Você no jiu-jitsu, o Extremo, que é também amigo nosso do boxe, vocês gostam de lutas, né? Gostam de estar no... Exato. Né? Porque a nossa rotina, não integral, mas 80%, 70% é litígio. É processo onde você está embatendo, você está num embate com a outra parte, sempre tá tendo uma espécie de confronto. E aí isso, muitas vezes, o advogado acaba absorvendo para ele toda a energia, todas as questões relativas do processo. Então, a válvula de escape que a gente precisa, eu digo por mim, preferencialmente, é algo que me desligue totalmente e que me remeta a um local onde, naquele momento, eu não cogite pensar em trabalho. E o jiu-jitsu é exatamente isso, porque todas as vezes, absolutamente todas as vezes que eu treinei, pensando em qualquer coisa, pensando, pode ser no trabalho, pode ser no que for, ou eu me machuquei, ou eu fui estrangulado, chave de braço, não rende. Né? E é o pessoal que treina com você lá, assim, na média, assim, que carreiras que tem, assim, o que tem mais de tudo, variados. Assim, o que tem, assim? Mais variados. Já teve até em tatames, em locais que eu treinei com delegados federais. Já teve treinos que eu treinei com procuradores federais, com promotores. Já teve locais que eu treinei com garis, motoboys. O tatame é o lugar mais eclético do mundo. Onde é o mais eclético do mundo, porque ali, a partir do momento que a pessoa colocou o kimono e entrou no tatame, debaixo daquele teto, não existe advogado, não existe médico. É todo mundo igual, né? Todo mundo igual. Não, e é muito legal, assim, porque a maneira que vocês falam do jiu-jitsu, assim, né? Das artes marciais, é uma paixão, assim, você vê nos olhos brilham, incondicional. Né? Incondicional, assim, né? É um estilo, não só um estilo de vida, mas cara, tipo, uma missão, assim, né? Como se, pô, É muito surreal, né? É muito surreal. É transformador, até como eu tava falando nos bastidores. O jiu-jitsu tem um poder, óbvio, as outras atividades marciais também são tão potentes, tão fortes quanto, mas o jiu-jitsu, que é a arte que eu pratico, ela é muito surreal, que a pessoa que ela é um pouco mais introvertida, o jiu-jitsu ele consegue equalizar, consegue fazer com que essa pessoa suba. E a pessoa que ela é mais extrovertida, o jiu-jitsu também consegue equalizar. Porque, assim, existe uma premissa no jiu-jitsu. Se você acha que vai pro jiu-jitsu pra bater, esquece. Porque a tua vida vai ser uma eterna surra. Vai ser uma eterna surra. Porque, assim, você nunca pode se achar demais, nunca você pode achar que, eu sou a última bolacha do pacote, porque em algum treino, em algum momento vai acontecer que você vai encontrar mais alguém mais forte que você. Se apanha mais do que, na verdade, qualquer esporte, né? Eu vejo o pessoal o pouco que eu fiz de boxe, assim, você mais apanha do que bate, né? E faz parte igual na corrida, você mais sofre do que tem. É a mesma coisa, cara. Exatamente. Não tem, mas essa é a graça, né? A graça justamente os momentos que são bons, que você tem que valorizar, né? E agora, até se você for analisar no âmbito nacional, Sim. Vamos trazer no âmbito nacional, muitos influenciadores, muitas pessoas de renome, elas vêm utilizando o jiu-jitsu como uma ferramenta como que eu posso falar? Uma ferramenta para o empreendedor saber lidar com as frustrações e com as desilusões. Porque o que acontece? Analisando muito da dinâmica do próprio jiu-jitsu, tem momentos que você está por cima, tem momentos que você está por baixo.
ter momentos que você tá sendo estrangulado, sofrendo para não bater, como tem momentos que você tá amassando, que você tá bem. Então, se você olhar o Wendel Carvalho, Thales Gomes, muitos nomes de pessoas que hoje são referências no cenário empreendedor nacional estão utilizando o próprio jiu-jitsu para trazer informações e motivar os seus próprios seguidores. Porque até assim, óbvio, isso é totalmente com cunho mercantilista, mas se você for analisar friamente, existe uma lógica. Porque se você analisar toda a dinâmica da técnica, enfim, faz um sentido. Mas óbvio, eles fazem com intuito. Claro, viram que tem essa possibilidade. Pegada. Mas não também, não é nem... Acho que hoje em dia tudo é muito ligado, né? Não tem... Tudo vira assunto de coach. E não sobre... Cara, e todos os negócios têm que sobreviver de alguma forma, né? Claro. Não tem almoço grátis, né? Então, mas isso faz parte do processo também, né? Claro que... Mas se abre essa porta... Né, você falou, o coach é o que mais tem, né? Exato. Isso aí acontece mesmo, né? Mas assim, tirando isso, como é que hoje lá no teu escritório, o que os principais, você falou das áreas de atuação, assim, mas o que são para vocês, assim, os principais clientes que vocês têm hoje lá? Quem que procura o teu escritório hoje mais? Que é o teu ponto mais... Principal cliente forte, assim, né? Perfeito. Hoje a gente trabalha 80%, 70% com assessorias empresariais estratégicas, onde eu tento trazer para essas empresas, geralmente empresas de pequeno, médio porte, eu tento trazer a conscientização dessa empresa, onde a gente precisa ter documentos, porque para muitas pessoas o contrato é uma burocracia, mas não, é só um documento que traduz direitos e deveres de ambas as partes. E as pessoas não entendem isso. Muitas pessoas acham que é burocracia. Então, os principais clientes e o principal empresário que eu gosto de trabalhar são os empresários focados em prevenção. Sim. É aquele pessoal que entende que um advogado estratégico, um advogado empresarial, ele é muito mais do que um mero advogado contencioso que vai solucionar e vai buscar a resolução de um processo. Não, ele vai estruturar todo o negócio dele para que, com base naquilo, ele consiga ter um negócio sólido, dentro da lei e seguro. Isso que é o mais importante. Sim, porque até a primeira conversa que a gente teve, né, eu e você, foi na questão mesmo justamente da prevenção, né? Porque há essa preocupação muito grande, assim, muitas vezes, de evitar certas situações, né, que podem virar uma bola de neve e virar um problema enorme, né? A gente tá aí, talvez, a gente tá aí com a reforma tributária, né, e uma série de coisas que envolvem, né, que é uma discussão bem ampla e que muitos não estão preparados para isso, porque as empresas não... Até as pequenas, as médias, e cada vez mais visadas, né? Porque vira a maioria, na verdade. Hoje, os micro e os médios são a maioria. E uma hora vai ser mais visado que é hoje, né? Assim, digamos, de questão de imposto, tem coisas que você vai pagar e nem precisa pagar, porque você nunca recolheu, entendeu? Exatamente. Então, nesse sentido, né? O que acontece? A legislação e os próprios entendimentos dos tribunais, eles evoluem e eles passam a ser modificados com o passar do tempo. Uma questão muito premente, muito latente é que os contratos que foram feitos em 1973, hoje, eles são instrumentos completamente obsoletos e sem aplicabilidade. Por quê? O ordenamento jurídico de 73 é outro. Reforma tributária está vindo agora, mas paralelo a isso veio reforma trabalhista, alterações dos códigos civil, Código de Processo Civil, logo, em breve, vai vir a reforma do Código Civil, em 88 veio a alteração da Constituição. Então, é importante que o empresário sempre tenha em mente que leis e pensamentos dos tribunais superiores, dos tribunais regionais,
eles passam e eles sofrem alterações. E é por isso que o empresário necessita ter um jurídico antenado e pronto para essas alterações. Porque um contrato, como eu falo para todo mundo, ele é uma estrutura viva. O contrato de antigamente ele não se aplica hoje. Ele precisa ser revisto, ele precisa passar por modificações, até para proteger esse próprio empresário. A gente não pode fazer um instrumento completamente obsoleto e falar, toma, esse é o seu contrato pro resto da vida. Não. Infelizmente, não. Muitas pessoas acham que sim, mas essa não é a verdade. E é aquilo que você falou também, às vezes tem... como hoje você... Eu imagino que antes, né? Assim, antes da tecnologia, né? Tá aí, a gente tem acesso a todas as informações que você falou hoje, você consegue ver o processo, consegue ver mudanças. O Diário Oficial da União é muito fácil você acessar. Muito fácil. Antes você tinha que pegar lá o diário no papel, lá tinha que olhar lá. E acho que até as alterações, né, as decisões judiciais... Cara, imagina quanto tempo demorar para você saber que um juiz decidiu de uma forma diferente do que era, entendeu? Abriu um precedente, mas assim, você não tinha como saber, né? Os advogados mais novos, eles não têm ideia o que era advogar anteriormente. E pasmem, existia um mundo sem internet. Sim. Existia um e mundo... não muito longe, né? Não muito longe. Não muito longe. Isso que é surreal. Por exemplo, como eu estava falando anteriormente, na pandemia, o judiciário teve que capotar de uma forma que do dia da noite audiências passaram a ser transmitidas pelo YouTube. Sim. E antes da pandemia, o judiciário não fazia nem audiência de conciliação. Sim. De maneira online. Se você quisesse fazer uma audiência consumerista, você precisava pegar o seu veículo, se deslocar cerca do meu escritório até, vamos supor, um juizado especial, dava uns 30, 40 minutos, para chegar numa audiência contra uma companhia aérea, como uma empresa telefônica, falar, não tem acordo e você ir embora. Sim. Era uma audiência de 5 minutos. Não tinha, Cara, muito surreal, muito surreal. E, cara, vou te falar um exemplo meu, assim, de vida, tá? Mas eu fui casado no papel com a minha ex-mulher, uma dos meus filhos, e a gente se separou em 2014. Correto. Cara, e assim, sabe aquela coisa assim que você via que em filme, novela, pessoas da família, separação, claro, se for consensual, beleza. Mas mesmo consensual, eu lembro que a pessoa tinha que se encontrar lá no frente do juiz para falar. Cara, eu não me encontrei nenhuma vez com ela, fez tudo online. Tipo, a gente só assinou e nem precisou ir lá. A gente não precisou ir lá. Isso que nós temos filhos, entendeu? Tipo, tinha a questão da guarda, a questão não precisamos nem ir lá, entendeu? Então, assim, e não tem essa coisa de, emocional lá, será que na hora a pessoa vai desistir? Já está assinado, entendeu? Então, é muita coisa que mudou e que não é daquele jeito que a gente imagina que é, assim. A alteração foi abrupta, absurda e gigantesca. A pandemia, eu até falo com meus colegas do direito, que a pandemia, ela fez o que o judiciário faria em 20 anos, em 2. Sim. E acabou com muitas coisas, situações. Tem um primo meu que separou depois de mim, da mulher dele lá, dele falou assim pra mim, cara, não sei se eu vou conseguir, que na hora do juiz... Cara, não vai precisar na hora do juiz, você vai nem precisar encontrar com ela, entendeu? Não tem hora que vamos assinar, não precisa, entendeu? Sabe, essas coisas assim que as pessoas têm na cabeça, que é um complicador, que vai ser difícil. Cara, você não precisa nem ir lá. Muitas pessoas ainda têm a mentalidade de antes da pandemia. Exato. Que acha que o fato de estar frente a frente... Claro, tem casos que sim, situações que sim, claro. Mas, digo, coisas assim, né, rotineiras aí, do dia a dia, você não precisa nem ir lá mais, né? Você, tudo muito informatizado, né? E é legal isso também, assim. Pô, que legal conversar com você, cara. E me fale, assim... Tipo, quais são as perspectivas tuas para o teu escritório? Possibilidades de aumentar o escritório ainda mais. E eu acredito que até o final do ano, o escritório tende a estar com o dobro do tamanho que é hoje. Ah, legal. Obrigado por estar aqui, Guilherme Habib. Quem quiser encontrá-lo nas redes sociais, como é que faz aí? Encontrar vocês, como é que acha? Vocês têm Instagram lá? Sim, temos o Instagram, o Guilherme Habib. E tem o Instagram do escritório, que é o Habib Advogados. Agora, uma curiosidade só, o Habib já te rendeu muita coisa, né? Assim, o sobrenome, né? Assim, não? Um monte. O que você fala sobre isso? Nós temos 4 minutos aí, fale sobre isso nossa. aí.
na época dos Incas, Maias e dos Astecas, diríamos Sim, assim, sim. da época da lista telefônica, muitas pessoas confundiam o meu nome com Habibs da Esfirra. Sim. E ligavam lá para casa Sério? pedindo. Sério isso? E ligavam lá para casa fazendo pedido de esfirra. Eu, como um piá santo, um piá tranquilo que eu era, eu aceitava o pedido. Você tava pedindo. Claro! Claro, ó, imagina, Óbvio. imagina a confusão. Mas teu pai deve ter... Teu pai é o sobrenome? Sim, o sobrenome Mas oriundo do meu imagina pai. lá na polícia, lá já é... né? Outro fato bem curioso foi na época do ensino fundamental. Aham. Daí teve aquela novela, não sei se você recorda, do O Clone. Sim, sim. Cara, era eu entrar na sala, começavam Habibi. Sim, sim. Foi surreal. Era o bullying, né? Assim, digamos. Era o bullying. É. Ah, e quem da nossa época, geração 80, que não sofreu bullying mas- sobreviveu, né? Ah, mas fazia parte, né? A gente tá aí, Fazia né? parte. Estamos aí, né? Estamos aí, né? Firme e forte. Eu sofri bullying também, pratiquei, pra falar a verdade é essa. Claro. Não vou dizer que não, mas sofri bastante também. Mas assim, fazia parte. Mas o ruim do apelido, as coisas, é quando você se incomodava, né? Que Se daí você incomodou, pega. já era. Se incomodou, pegou. Eu lembro, vou contar um aqui. Cara, não sei o que foi. Eu trabalhava no Paraná Clube, né? Fui assessor de imprensa lá. E daí, não sei, você lembra aquele personagem que tinha o Carreirinha? Uma Sim. novela? Cara, me apelidaram de Carreirinha, cara, no Paraná. E eu ficava puto, assim, sabe? Fiquei, sabe, com os jogadores do Paraná. Sim. E pegou. Os caras me chamavam de Carreirinha pra tudo quanto é lado. Aí é conhecido até hoje como Carreirinha? Não sei porque eu não converso mais com aquele povo, mas assim, eu me irritava. A cara, Eu pegou, imagino. cara, pegou. Eu imagino. Mas é como você falou, se o pessoal via que você se incomodou, aí já era, né? Já era. É muito louco. Então, beleza. Então, valeu, obrigado por estar aí. Eu que agradeço. E é sempre as portas abertas do Comando Talks. Obrigado, pessoal aqui do... Eu que agradeço a todo o pessoal, a toda a estrutura excepcional, todos os bastidores ali que fizeram esse podcast acontecer da melhor forma possível. Muito obrigado. Que legal, gente. Voltamos em breve com mais uma edição aqui do Comando Talks. Então, sigam o nosso canal, vejam as entrevistas, acompanhem essa também aqui com o Guilherme Habib. Um abraço a todos e até o próximo episódio aí. Valeu. Valeu, muito obrigado. Valeu.